Olá, terrorizados! Aqui é Angel Black trazendo mais histórias de terror para vocês. Se você não é inscrito, se inscreve aí, deixa o like e compartilhe o vídeo com mais pessoas. Também ativem as notificações do canal tocando o sininho. E se não gostar, compartilhe com os seus inimigos e se vingue deles. E hoje trago para vocês SOS de Lobisomem, por Kieferi Esbaza. Este relato que vou contar agora se passou com o meu avô Isidoro Sampaio, que hoje, ano de 2011, quando foi relatado, tem 93 anos de idade, mas que na época dos acontecimentos tinha 14 anos e morava no interior de São Paulo. Ele sempre me contou esse acontecimento, sendo que eu o convenci a detalhar bem o fato, pois eu fiquei de enviar para ser publicado em um site da internet que eu fiquei conhecendo, o Além da Imaginação homepage, com o objetivo de deixar documentado de forma pública esse relato tão interessante, o qual marcou meu avô, fazendo com que mesmo após tantos anos, ele não se esquecesse do que aconteceu naquele passado distante. Então, o meu avô foi contando para mim o que aconteceu e eu fui escrevendo tudo em um caderno para depois digitar no computador e enviar para ser publicado. Eu não sou escritor, mas mesmo assim tentei deixar as frases contidas no relato da forma mais clara possível, contando os detalhes do acontecido, aos quais fui perguntando separadamente ao meu avô durante o período em que fui preparando o texto. Só como curiosidade, levei aproximadamente 1 mês e meio para detalhar tudo e formatar o texto de acordo a ser enviado, o qual está a seguir. Meu nome é Isidoro Sampaio. Hoje tenho 93 anos de idade e moro em São José do Rio Preto. Quando eu era jovem, morava com a minha família no interior de São Paulo, em um sítio próximo à pequena cidade de Mesópolis, estado de São Paulo, como eu já disse. Meu pai trabalhava na roça plantando café e outros produtos agrícolas da época, sendo que eu e meus irmãos ajudávamos nas tarefas do dia a dia, como tratar dos animais que tinham no sítio, porcos, galinhas e cavalos. Nós também criávamos algumas cabeças de gado, sendo que tínhamos leite puro à vontade devido às várias vacas leiteiras que haviam por lá. Nosso sítio também vendia leite para ajudar na renda familiar. Naquele tempo não haviam numerosas escolas como hoje em dia, e para estudar tínhamos que andar a pé por cerca de 8 quilômetros até outro sítio no qual foi construída uma sala de aula, sendo que a professora se deslocava da cidade mais próxima para dar aulas para as crianças de nossa região. Era uma vida dura, mas sinto saudades daquela época. Bem, tudo começou quando em uma certa manhã, meu pai encontrou um boi do seu rebanho morto no pasto. Não tinha nenhum sinal de ataque de nenhum animal, só que, estranhamente, ele não tinha nenhuma gota de sangue. Nada! Mas haviam 2 pequenos furos do lado direito do seu corpo, furos bem redondos. Meu pai estranhou aquilo, mas não conseguiu descobrir o que era. Ficou cismado com aquele fato. Passado uma semana, mais ou menos, meu pai encontrou outro boi morto, nas mesmas circunstâncias. O segundo boi, assim como o primeiro, também não tinha sangue em seu corpo e possuía os mesmos tipos de furos que o primeiro em seu corpo também. O local onde os bois foram mortos era perto de uma grande mata que tinha na região, sendo praticamente uma floresta.
2 noites após o acontecido, nós acordamos de madrugada com os nossos cães latindo, bravos, como se houvesse alguém próximo de nossa casa. Então, o meu pai, já preocupado com a morte dos 2 bois, pegou um rifle que tinha em casa e saiu com o lampião para dar uma olhada. Minha mãe não queria que ele fosse, mas ele saiu assim mesmo. Minutos depois, nós escutamos 2 tiros, sendo que em seguida meu pai voltou para casa assustado. Então, perguntamos a ele por que ele havia atirado, e ele, com os olhos arregalados, contou que estava próximo do chiqueiro dos porcos, quando do mato próximo ele escutou um barulho. Então ele iluminou com o lampião, mas não dava para enxergar direito. De repente, ele olhando meio de longe, com a luz do luar, viu no mato próximo uma criatura de mais ou menos uns 2,5 metros de altura, andando ereta, de pé. E quando ele se virou para o lado do meu pai, seus olhos eram vermelhos, como se fossem acesos. E foi neste momento que meu pai atirou e voltou para casa assustado. Perguntamos se ele tinha acertado e ele disse que não sabia, mas que era para irmos verificar só de manhã, porque aquilo não deveria ser desse mundo. Nem é preciso dizer que nós ficamos morrendo de medo daquilo que o meu pai tinha contado. Ainda mais vindo do meu pai, que não tinha medo de nada e era alto e forte, com ar de imponência. No dia seguinte, bem cedo, saímos todos para ver se havia alguma marca de sangue ou rastro onde meu pai disse ter visto a criatura. Olhamos em volta e não encontramos sangue algum, mas estranhamente encontramos algumas pegadas altamente incomuns. Era um tipo de animal de 2 patas com 5 dedos longos, parecendo marcas de algum tipo de lagarto, e iam em direção à mata fechada que tinha próximo ao sítio. Curioso com aquilo que aconteceu, o meu pai foi conversar com o seu vizinho e amigo, Sr. João, contando o que havia acontecido em nosso sítio. Meu pai perguntou se já havia acontecido algo parecido no sítio do Sr. João, ao que ele contou que daquela forma não, mas que havia escutado barulhos estranhos à noite próximo à sua casa, como um grunhido, e os cachorros ficavam latindo a noite toda. Foi aí então que meu pai convidou o seu João para sair em uma caçada a tal criatura que estava rondando nossas terras. Marcaram para 2 dias depois, para saírem para caçar a tal criatura. Eu, muito curioso, quis ir também, pois queria muito saber o que era aquilo. A princípio, meu pai não quis, mas acabou deixando. Então, no dia marcado, logo pela manhã, saímos. Eu, o meu pai, o meu tio Augusto e o amigo e vizinho nosso, seu João. Saímos atrás daquela estranha criatura. Meu pai levava um rifle. Meu tio e o senhor João levavam cada um deles uma garrucha. Fiquei imaginando o que poderíamos encontrar pelo caminho. Adentramos pela floresta atrás de pegadas, mas nada encontramos. Então, quando chegamos à beira de um grande lago que existia na região, o senhor João nos chamou para mostrar algumas pegadas diferentes que ele havia encontrado. Eram muito parecidas com aquelas que achamos em nosso sítio na noite em que meu pai avistou e atirou na criatura. Então meu pai disse que a criatura deveria estar por perto.
Seguimos então aquelas estranhas pegadas, mas misteriosamente, após uns 100 metros, elas desapareceram. Meu pai, meu tio e o senhor João ficaram espantados com o desaparecimento das pegadas, pois a terra era macia naquele pedaço de floresta e ficaram imaginando como poderiam sumir daquele jeito. Bem, andamos por mais algumas horas e nada de encontrar sinais da criatura. Voltamos para casa. Chegando em casa, minha mãe, já preocupada, nos aguardava ansiosa, perguntando se havíamos achado algo. Meu pai disse que não, mas que iríamos procurar em uma outra hora. Passou-se algum tempo até que, alguns dias depois, meu pai, surpreso, encontrou outro boi morto em suas pastagens. E, pelos sinais, havia sido morto do mesmo modo que o anterior. Haviam, como anteriormente, 2 furos e nenhuma gota de sangue em seu corpo. Meu pai ficou enfurecido com aquilo e disse que já era demais. Então chamou o senhor João novamente e disse que iriam atrás da criatura agora, à noite, já que era nessa hora que ela atacava. Minha mãe, sabendo daquilo, não quis deixar que ele fosse, mas como meu pai era teimoso, não adiantou nada. Disse que estava resolvido e que iria resolver aquele problema e que não queria mais ver os seus animais mortos. Então, no início da noite do dia seguinte, todos nós nos reunimos e saímos atrás da estranha criatura que estava atacando o nosso gado. Como anteriormente, meu pai, o senhor João e meu tio levaram suas armas. Meu pai e o senhor João levaram uma tocha cada um, e eu e o meu tio levamos um lampião. Adentramos a floresta e ficamos na área mais próxima, pois, como ele atacava à noite, meu pai imaginou que não deveria estar longe. Andamos, tentando procurar rastros, mas não os encontramos. Isso também devido à escuridão e à pouca iluminação que tínhamos disponível. Chegamos em uma clareira em um determinado ponto da floresta. Meu pai resolveu fazer uma pausa. Fez uma fogueira, devia ser umas 22 horas, conhecido também como 10 horas da noite, tá? Aterrorizados? Mais ou menos. Então ficamos ali conversando um pouco e sempre de olho em volta. Era uma noite de lua cheia, mas com algumas nuvens, sendo que a luz do luar iluminava um pouco a escuridão da noite. Acredito que ficamos ali mais ou menos 1h30, proseando, como dizia meu pai. Encerrado o descanso, voltamos a andar e nos dirigimos em direção a um rio pequeno que cruzava aquela parte da floresta. Ali começamos a procurar mais vestígios, até que em uma certa parte da margem, meu pai chamou e mostrou. Eram as mesmas pegadas que havíamos visto anteriormente e eram recentes. Então, a criatura deveria estar por perto. Seguimos as pegadas, as quais entravam na floresta, mas como antes, misteriosamente elas desapareciam. Meu pai ficou bravo com aquilo, pois já era a segunda vez que perdíamos as pistas. Então, ele resolveu que deveríamos seguir em direção em que as pegadas iam inicialmente.
Prosseguimos pela mata por um bom tempo, até que em um determinado local começamos a ouvir uns sons de mato se movendo e de gravetos se quebrando, como se houvesse alguém ou algo se deslocando. Não era perto, mas já indicava algo. Seguimos então naquela direção onde haviam os ruídos. Quando nos aproximamos, o barulho cessou. Ficamos então observando em volta, procurando pistas de alguma coisa, mas não víamos nada, a não ser o senhor João e meu tio, que encontraram galhos de árvores quebrados e mato amassado, indicando que alguma coisa havia estado ali. Meu pai, então, preparou o seu rifle e os outros sacaram suas garruchas, ficando com mais atenção e cuidado. Ficamos alguns minutos naquele local em silêncio, procurando algo ou algum som que chamasse a atenção. Então, alguns minutos depois, ouvimos um ruído vindo da mata logo adiante. Nos dirigimos com cuidado até lá. Nem é preciso dizer que eu já estava suando frio de tanto pavor que sentia naquele momento. Fomos seguindo pela mata por um tipo de trilha bem precária que existia ali, sendo que mais adiante, onde existiam muito mais árvores do que onde estávamos e a escuridão aumentava devido à presença da pouca iluminação da lua, aconteceu a cena mais aterrorizante de toda a minha vida, ao qual eu não esqueceria por toda ela, mesmo tendo hoje 93 anos de idade. Naquele ponto da mata, do lado direito da trilha, ouvimos um ruído de gravetos se quebrando e em seguida um tipo de grunhido. Eu me arrepiei todo. Ficamos então observando e lentamente demos mais alguns passos lentos e com cuidado em direção aos sons. Foi quando, olhando para a escuridão da mata, com o auxílio das tochas e lampiões, a apenas alguns metros à frente foi que vimos aquilo. Tinha olhos vermelhos, parecendo acesos. Parecia um tipo de lagarto apoiado em duas pernas e tinha aproximadamente 2 metros a 2,20 metros de altura. Seu corpo parecia como de um jacaré, só que mais liso, parecendo úmido. Suas mãos ou patas tinham garras enormes e seus dentes pareciam com os dentes daqueles dinossauros dos filmes, pontudos e afiados. Quando nos deparamos com a criatura, ela nos encarou e deu um urro tão forte, que quase fiquei surdo. Meu pai e os outros ficaram sem ação por alguns segundos. Acredito eu que de tanto medo. Ficamos paralisados, todos nós ficamos. Quando meu pai conseguiu reagir e apontar o rifle em direção à criatura, ela se virou e deu um salto tão grande que parecia que tinha molas nos pés, desaparecendo na mata. Meu pai, meu tio e o senhor João atiraram várias vezes em direção à criatura, mas com certeza erraram, pois com a velocidade que ela desapareceu, não daria para acertá-la. Ficamos sem fala por algum tempo e eu comecei a chorar. É vergonhoso, eu sei, mas não pude evitar. Então meu pai imediatamente ordenou
que voltássemos para casa, pois, segundo ele e suas crenças, aquilo não deveria ser desse mundo. Voltamos rapidamente para casa, todos em pânico. A cena foi tão aterrorizante que até o Senhor João passou o resto da noite em nossa casa com medo de voltar para o seu sítio, temendo encontrar aquela criatura pelo caminho. Nós contamos para minha mãe o que havia acontecido, sendo que ela ficou estarrecida com o relato. Todos nós comentamos pela região o que havia acontecido, sendo que alguns não acreditavam e outros tinham as mais diversas teorias, dizendo que poderia ser até o próprio demo que estava na floresta. Passado algumas semanas, foi encontrado mais um boi morto em nosso pasto e, algum tempo depois, mais um boi no sítio do Senhor João. Mas nunca mais meu pai quis ir atrás da criatura. Ele só olhava o que havia acontecido e baixava a cabeça, balançando de um lado para o outro. Em outras noites, ao longe, ouvíamos um tipo de urro vindo da floresta e ficávamos imaginando que deveria ser a estranha criatura que estava por lá. Alguns meses depois não ouvimos mais nada. Pararam de surgir animais mortos e barulhos estranhos à noite. Então, imaginamos que a criatura deveria ter ido embora, talvez procurando outro local para habitar. Isso nunca saberemos. Meu pai e o Senhor João evitavam falar sobre o acontecido. Meu tio fez o mesmo. Eu acredito que fui o mais afetado com tudo aquilo. Tive pesadelos por vários meses e tinha pânico até de chegar perto da floresta. Sempre conto essa história para quem quiser ouvir, pois foi algo real que aconteceu na minha vida e eu não posso simplesmente apagar da minha mente. Agora, o que era aquela estranha criatura enorme com olhos vermelhos e corpo de lagarto? De onde veio? O que queria e para onde foi? Jamais saberemos. O que sei com certeza é que nesse mundo existem muitos mistérios, criaturas inexplicáveis e fatos que o homem não pode explicar. E por mais fantástico que seja, tudo isso existe e pode estar mais perto de nós do que possamos imaginar. Quando o meu avô comenta sobre esse acontecimento, ele sempre diz: Francisquinho, nunca duvide plenamente das histórias que as pessoas contam, por mais fantásticas que sejam, pois elas podem ser verdade, como o meu caso. Esse relato foi enviado em homenagem ao meu querido avô, Isadoro Sampaio. Esta foi uma forma que encontrei de deixar registrado partes de suas memórias na história. Obrigado pela atenção. É aterrorizados, é de arrepiar, hein? Amigo Kiefer e Esbaza, obrigado por permitir que eu narrasse aqui esse relato. Eu só não narrei a introdução, pois a intro ficaria muito parecida com a de outro canal e poderiam me classificar como plágio, tá, amigo? Voltando aqui ao relato, meus aterrorizados, eu não duvido. Eu pensei aqui, seria um reptiliano ou um cânima? Se vocês procurarem um livro chamado, acho que Bestiário, vocês vão saber sobre o cânima, que é um lobisomem que não transforma-se, tipo, no homem-lobo. Ele vira mesmo um tipo de lagarto. E sempre tem alguém mandando nele.
ele sempre obedece a alguém. Inclusive, no início do meu trabalho aqui no YouTube, eu li um relato de Kahneman que me enviaram, me dando totais direitos, sabe? Uma moça que era uma Kahneman que obedecia a um padre. Ela caçava. Enfim. E eu vou dizer aqui a minha opinião. Eu acredito sim, pode parecer fantasioso, mas eu já tive, digamos, contato com um ser meio que parecido. Como eu sempre digo aqui no canal, eu nunca vi um lobisomem, nunca vi mesmo assim, pá, tete a tete, cara a cara. Já vi outro tipo de criatura. E em uma de minhas paralisias do sono que eu tinha antes, eu vi uma mão com escamas, tipo uma mão de dragão, tocando em mim e senti o toque. Inclusive, nunca esqueci. Então, eu acredito sim, tanto pode ser um Kahneman como pode ser um reptiliano, porque vamos dizer que só o sobrenatural que acontece com a gente é verdade. Se nós não podemos provar o sobrenatural ocorrido conosco, como vamos exigir que o outro que passou por uma experiência tão macabra quanto e tão inacreditável quanto esteja mentindo? Vamos se pôr no lugar do outro que confia em estar relatando o que passou. Então, meus aterrorizados, o sobrenatural existe sim e está mais perto do que imaginamos. Ah, e sempre que uma pessoa bate o pé e não acredita, quando dá de cara com o sobrenatural, muitas das vezes perde até a razão, indo parar em hospitais psiquiátricos e nunca mais recuperam a sanidade mental. Quanto mais ateu a pessoa for, maior é o baque quando dá de cara com algo, digamos, inexplicável pela ciência, inexplicável pelo cérebro humano, pois o sobrenatural tem muitas faces e uma dessas faces pode estar bem pertinho de você. Essa aqui é a opinião de Angel Black, pois eu já tive contato com o sobrenatural e não tenho vergonha de dizer. E você aí que teve também, envie o seu relato para o e-mail do canal, pois aqui você não será julgado nem condenado. Apenas narrarei a sua história. E nesse canal, o que eu exijo de todos os aterrorizados é respeito, pois quando acontecer com você, iremos respeitá-lo também. Bem, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, deixa o like, compartilhe o vídeo com mais pessoas que gostam desse conteúdo, né? Não deixem de ativar as notificações do canal tocando o sininho. E aí, sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma, você, vai ser notificado mais rápido do que o salto desse lagarto. Legal, né? E tem mais jeitos para você estar aqui auxiliando o canal da Angel. Você pode utilizar o Superchat, Super Stickers, o Valeu e até o Pix. A chave do mesmo vai estar na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Detalhe, amores, aqui não está sendo exigido nada. É se você quiser e puder ajudar o canal, valeu? Se você não tem como ajudar, é só meter o dedo no like e compartilhar o vídeo e deixar um comentário com respeito, é claro, e você estará ajudando e muito o canal. Como eu disse, na descrição do vídeo tem muita coisa legal, tem também as playlists do canal. A Angel Black também está no Spotify Podcast. Corre lá conferir. Você pode também visitar meus outros canais e me seguir nas outras redes sociais. Afinal de contas, é muito bom estar com vocês. Meus amigos, quero agradecer agora, né, a todos os canais parceiros, grupos, páginas e vlogs
que me ajudam e muito, tanto na criação quanto na divulgação do meu trabalho. Mas principalmente quero agradecer a todos os aterrorizados. Muito obrigado por fazerem parte dessa caminhada maravilhosa que é o YouTube. Valeu, valeu e valeu! Bem, meus amigos, por hoje é só. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Amo vocês demais. Não vai seguindo os seres sobrenaturais que você pode chorar, hein? Que nem o menino do relato. Fui!